Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora, 9 horas em ponto agora. E nós estamos ao vivo e já começamos esta edição com um destaque nacional, porque às 9h30, daqui a pouquinho, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomam o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Cristiano Zanin, que é o presidente, Alexandre de Moraes, relator do processo, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux compõem o colegiado. Segundo Zanin, o julgamento será retomado com a votação sobre o recebimento ou a rejeição da denúncia apresentada pela PGR. O julgamento vai decidir se Bolsonaro e aliados viram réus. Se isso acontecer, será aberta uma ação penal e Bolsonaro e os demais denunciados se tornam réus e passam a responder criminalmente pelas ações na corte. Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas pela PGR, mas o STF decidiu dividir o julgamento em 3 núcleos. Bolsonaro e os 7 aliados fazem parte do núcleo 1. O grupo foi acusado pela PGR pelos crimes de liderança, de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Nesta segunda-feira, o ex-presidente compareceu de surpresa no julgamento e deve estar presente novamente na sessão de hoje. Se a denúncia for aceita, Bolsonaro será o primeiro ex-presidente a virar réu por atentar contra a democracia. E agora, mudando de assunto, o governo federal fez algumas mudanças nas regras do Bolsa Família. A intenção é garantir que as famílias com renda familiar com renda até R$ 218 por pessoa sejam consideradas em situação de pobreza e continuem a receber o benefício, mesmo que recebam aumento. As novas regras foram estabelecidas para famílias compostas por uma única pessoa. Agora, ao aderirem ao Bolsa Família, municípios e o Distrito Federal têm a responsabilidade de observar um índice máximo de famílias compostas por uma só pessoa inscritas no programa. Um limite que será estabelecido também por um ato específico do Ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A inscrição ou atualização cadastral de famílias unipessoais exige entrevista domiciliar. Aquelas que não tiverem sua inscrição ou atualização cadastral realizada através de entrevista domiciliar estão impossibilitadas de participar do programa até que essa exigência seja cumprida. Quanto à manutenção dessas famílias no programa sem a referida entrevista, o decreto delega ao mesmo ato ministerial a tarefa de regulamentar essa situação, definindo também as possíveis exceções a essa regra. Exceção é feita para grupos vulneráveis. A exigência da entrevista domiciliar não se aplica a famílias unipessoais, indígenas, quilombolas ou em situação de rua. A medida integra o processo de averiguação cadastral de 2025 e tem como objetivo reforçar a verificação das informações declaradas, contribuindo para uma gestão mais eficiente do programa. E agora um destaque internacional, os Estados Unidos chegaram a acordos separados nesta terça-feira com a Ucrânia e a Rússia para garantir a navegação segura no Mar Negro e para implementar uma proibição de ataques dos 2 países às instalações de energia um do outro. Os Estados Unidos ajudarão a restabelecer o acesso da Rússia ao mercado global de exportação de produtos agrícolas e fertilizantes, reduzirão os custos dos seguros marítimos e melhorarão o acesso aos portos e aos sistemas de pagamento para esse tipo de transação, informou a Casa Branca. Washington também afirmou que o cessar-fogo ajudará a Ucrânia a viabilizar a troca de prisioneiros de guerra, a libertação de civis detidos e o retorno das crianças ucranianas transferidas à força.
No entanto, a Rússia minimizou o alcance do que foi acordado. O Kremlin declarou em um comunicado que há uma série de condições para dar seu aval ao cessar-fogo marítimo. Uma delas é a suspensão das sanções impostas às empresas russas envolvidas no comércio internacional de alimentos e fertilizantes, bem como ao principal banco russo que presta serviços a companhias agrícolas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que as negociações estão no caminho certo para avançar em direção a uma paz total, mas alertou que os termos discutidos na Arábia Saudita devem ser cumpridos. Zelensky declarou a jornalistas que, caso os russos não cumpram o acordo, ele fará um apelo direto ao presidente Trump, solicitando sanções e armas. Ambos os países concordaram em desenvolver medidas para interromper ataques a instalações energéticas russas e ucranianas por um período de 30 dias. Essa pausa deveria ter começado no dia 18 de março, segundo o Kremlin, mas tanto a Rússia quanto a Ucrânia denunciaram nos últimos dias violações ao acordo firmado na semana passada sobre o fim dos ataques contra instalações energéticas. E eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha dentro de uma hora na edição das 10 ao vivo. Te espero, até já.